Josué subestimou aquela aldeia e mandou alguns poucos guerrear contra ela. E o que aconteceu? Israel foi derrotado, Israel foi envergonhado. E agora Josué vai orar. Enquanto Josué ora, o que ele diz? Ele vai dizer assim para Deus: o que vais fazer do teu grande nome? Tá vendo? Josué estava preocupado, não era com a honra de Israel, era com a honra de Deus. Porque Deus, ele vela pelo seu nome. Ele vela pela sua palavra, como ele vela pelo seu nome. O nome de Deus é santo. É justamente isso aqui. Jesus não está aqui orientando os discípulos sobre importunação na oração. A necessidade de importunar a Deus. Sobre a impossibilidade de Deus não nos ouvir. Não é isso que ele está tratando nessa parábola. O que ele está tratando nessa parábola aqui está na oração do Pai Nosso. Santificado é o teu nome. A honra do nome de Deus é o princípio que define o caráter e as ações de Deus. Escute. Ele já comentou aí, quando você lê o oral Pai Nosso, que muitos já têm decor, né? Lê com o coração. Começa assim, Pai Nosso. Ora, se ele é o Pai Nosso, e você ouve com esse ouvido? Não. Você vê o seu pai com esses olhos? Não. Então como você se relaciona com o seu pai? Você vê que você fala o Pai Nosso, mas você não vive o Pai Nosso? Hoje ainda estava falando para uma pessoa. O exercício que a gente deve fazer é o seguinte. Bom, se eu creio em Cristo, se eu estou em Cristo, se Cristo está em mim, então eu tenho que fazer o seguinte exercício. Imaginar que eu sou Cristo e como eu diria alguma coisa, como eu faria, qual que é a minha ação. Então, se alguém me fecha no trânsito e a minha ação foi xingar o outro, eu não agi como Cristo. Você acha que Cristo xingaria o outro que te fechou? Ah, mas quando eu sou fechado no trânsito eu não xingo. Aí vem um cara e bate direto, de lado, no seu carro que você tirou da concessionária. E aí? Você não vai xingar? Você não vai querer bater no cara? Não sei. Eu sei que Cristo não faria isso. Por quê? Cristo foi cuspido na cara, apanhou, colocaram uma coroa de aço, né? Cravada aqui, espetando o cérebro dele. Foi pregado numa cruz depois de ter carregado a cruz. Ele falou alguma coisa? Ele reclamou? Não, e nós? E nós, uma coisinha qualquer, reclamamos, acusamos, ficamos de mal, ficamos com raiva, falamos que não vamos mais trabalhar com o outro, não vamos mais curtir, cancelamos o outro no WhatsApp, e fizemos um monte de coisa. Então, você não está nascido de novo. Por quê? Porque se você nasceu de novo, é porque você crê em Cristo. E você sabe o que ele passou 33 anos e meio, como ele morreu, melhor, ele deu a vida por nós, com todo aquele sofrimento, e você não tem a menor compaixão, que ele viva espiritualmente, se você crê, ele vive no seu interior, através do Espírito Santo. E aí, mas você está fazendo as coisas que ele faria no teu lugar? Esse é um bom exercício que eu faço e convido você a fazê-lo. Então, o Pai Nosso é Pai Nosso. Então, eu falo com meu pai, eu vou te dizer uma coisa, eu repito toda hora, porque foi uma bênção muito grande. Morreu meu pai, 19 anos, eu enterro meu pai, eu faço uma pequena viagem para o sítio que nós temos, ainda temos, né? O que eu faço? O Espírito Santo mandou eu parar um pouco antes de entrar na porteira e olhar para o céu e falar, pai, e agora, o que eu faço? Ou seja, meu pai carnal morreu, eu fui falar com meu pai celestial. À medida que eu criei nisso, eu nasci de novo. Só que eu não tinha maturidade. Um nenê que nasceu aí, ele tem maturidade de ir no banheiro, ou ele precisa usar fraldas? Ele tem maturidade de saber, me dá mais mamar? Ou mais comida sólida? Não sabe. A mãe fica fiando na boca dele.
Eu também era um nenê espiritual com 19 anos. E eu acho que a minha maturidade foi muito morosa. Assim como tem pessoas com 40, 50 anos que ainda vivem com os pais. Pessoas com 40, 50 anos que ficam dependentes dos outros. Eu estou vendo gente aí, olha, nem vou falar mais sobre isso, que vão descobrir que eu estou falando da pessoa. Então vamos continuar aqui escutando o Luiz Fontes. Eu estou te falando. A honra do nome de Deus, escute isso, é o princípio que define o caráter de Deus e as ações de Deus. O nome de Deus está envolvido na oração. Porque do começo ao fim tem que haver este nome. E por isso que nós oramos no nome de Jesus. Oramos em nome de Jesus, falando para o Pai. Em nome de Jesus. Muito importante também a Trindade. Ou, na nossa vida de oração, compreendemos o lugar da Trindade. Trindade. Você pode na oração falar com o Espírito Santo, você pode na oração falar com o Senhor Jesus, mas sempre que você estiver orando, no sentido bíblico aqui que o nosso Senhor ensina, você está falando com o Pai. Você pode falar com Cristo, você pode adorar o Espírito, você pode conversar com o Espírito Santo, mas lembre-se, sempre a oração é feita ao Pai. Esse é o princípio que está aqui nas Sagradas Escrituras. O lugar que você coloca a Trindade é muito importante. Eu já ouvi irmãos na oração dizendo: Deus, ó Pai, obrigado porque morrestes por mim na cruz do Calvário. Esse é o entendimento errado da Trindade. Quem morreu foi Jesus, não foi o Pai. Então nós temos que ser cuidadosos, muito cuidadosos. Obrigado, Senhor Jesus, porque tu és o Espírito derramado. Não é. O Espírito Santo é uma pessoa, Jesus é uma pessoa. As orações a gente ouve, irmãos. Então, se a pessoa desconhece a Trindade, o que ele está fazendo na oração? Falando o quê? Então, irmãos, nós não temos o direito de sermos ignorantes. Muito daquilo que nós chamamos de oração se perde no vapor da nossa ignorância. Que privilégio nós estamos tendo agora de estarmos estudando esse assunto de uma forma bíblica, de uma forma doutrinária. Como que ouvindo o nosso Senhor nessa palavra, e Ele vai dizer para nós que Deus Ele se compromete com as nossas orações por causa da honra do seu nome. Deixa eu colocar alguns textos aí. Isaías capítulo 48, versículo 9. Isaías capítulo 48, e o versículo 9. Ele diz assim: por amor do meu nome, dilatarei a minha ira, e por causa do meu louvor. Está vendo que Deus se ira? Senhores, vocês conhecem a história da Arca de Noé? Vocês acham que aquilo é invenção? Eu tenho certeza que Deus se irou com aquele pessoal, com aquela população. Noé ficou 100 anos para fazer a arca, no topo de um morro. É lógico que todo mundo achava ele louco, como todo mundo me acha louco. Ainda bem que Deus não pediu para eu fazer alguma arca na montanha. Mas com o que eu estou fazendo aqui, meus familiares, meus amigos, minha família, todo mundo, filhos, mulher, me acham louco. Bom, mas naquela ocasião, Noé foi tido como louco, mas ele conseguiu convencer a família, eu nem a família convenço, e se fechou, depois de 100 dias fazendo aquilo lá, se fechou dentro da arca. Quem é que fechou a arca? Deus. Pimba! Acabou. Matou todo mundo. E teve outras situações assim. Porque Deus se ira, e aí ele não pode conviver com o pecado. E quem de nós não nascer de novo, vai para o inferno. Trono branco, está escrito na Bíblia. E qual que é o nosso trabalho aqui? É falar para todos, né?
para filho, para mulher, para amigo, para todos vocês. Eu creio e fico triste em vê-los que vocês não creem em Cristo, não é para crer em mim, mas se Cristo está em mim, então tem alguma coisa que eu estou falando que vocês podiam ter, talvez a revelação do Espírito Santo e crer não em mim, mas Cristo em mim. Isso é uma revelação. Não são bem as minhas palavras, mas é o que o Espírito Santo vai tocar a tua consciência, tua mente. Me refrearei para contigo, a fim de que eu não te extermine. O Senhor está falando aqui. Olha. Está falando com Israel, por amor ao meu nome. Está vendo aqui? Por amor ao meu nome, retardarei a minha ira. Na versão brasileira está dilatarei. Na atualizada está retardarei a minha ira por amor ao meu nome. Não é por amor a vocês, é por amor ao meu nome. Porque Deus, Ele fez uma aliança com esta nação. Esse juramento está baseado no seu nome, no seu caráter santo.